O direito eleitoral ele tem uma característica que, para mim, lembra muito o direito previdenciário, do recente prova do INSS, ou até mesmo o direito trabalhista, caso alguém aqui faça TRTs e por aí vai. Por quê? Apesar de nós termos um código eleitoral, se você estudar só pelo código eleitoral, ferrou. É que nem o previdenciário. Se você estudar só 8.212, 213, acabou. Porque tem um monte de instrução normativa, tem um monte de regrinha. Aliás, a instrução normativa é mais no trabalhista, né? Que você tem orientação jurisprudencial também. O previdenciário tem um monte de documento, eu não lembro agora se é a nota técnica, se é a instrução normativa, porque eu não sou professor de previdenciário, vocês sabem disso, não é minha praia. E o direito eleitoral, ele também tem essa característica de ser um troço meio fragmentado, igual essas matérias são. Então, a gente tem um pequeno problema que é conseguir montar isso, sabe? Montar esse quebra-cabeça de como estudar direito eleitoral. Porque você vai ver, no final das contas, lei pra cacete, e isso vai te deixar perdido, perdida no caminho para estudar. Porque nós temos várias leis, nós temos várias resoluções, tem muita coisa por trás. Porque basicamente o eleitoral é assim, ó. Vem a lei, fala uma coisa e o TSE regulamenta aquela coisa. E para cada coisa que o TSE regulamenta é uma resolução diferente editada. Isso quando ele não edita duas resoluções para falar da mesma coisa. Então, existem duas formas de você estudar isso. A forma que a grande maioria faz, que é sair pegando a lei e lendo sem ter uma lógica entre elas, sem entender o que está fazendo, mas pegou lá e verticalizou o edital, aquela babaquice, né? E estudou aquele monte de lei e tá beleza. E memorizou, né? Porque não dá para entender muita coisa. E por outro lado, tem aquela galera que entende o que está acontecendo e consegue fazer com que essas leis se comuniquem. Eu aprendi o direito eleitoral da melhor forma possível. Eu consigo pegar uma lei e dentro de um artigo eu enfio a resolução, eu enfio uma súmula, eu enfio uma informação, Constituição Federal que eu preciso. Então, quando eu vou ministrar aula para os meus alunos, eu tenho uma facilidade maior porque eu monto a minha aula com uma lei central, mas com um monte de documentos externos que, para o final das contas, meu aluno não precisa saber. Eu mostro, ó, isso aqui é resolução número tal, isso aqui é resolução, mas eu não fico apontando, leia a resolução, porque eu vou acrescentando. Quem assiste minha aula sabe como é que eu sou. Eu reorganizo lei, eu não fico seguindo a lei como está. Né? Eu faço leis se comunicarem o tempo inteiro. Por quê? Porque existe uma inteligência que a gente tem que respeitar. E essa inteligência chama-se lógica. Né? E essa lógica ela tem que ser mantida. Galera, primeira coisa de tudo. O melhor caminho para você estudar direito eleitoral para o concurso do TSE é não começar pela legislação eleitoral. Existe uma lógica sim para você tratar. E para você poder pular para a lei eleitoral, você precisa ter um entendimento anterior muito bom. E eu vou mostrar para você como que esse caminho tem que ser lapidado. Você vai juntar sim coisa de eleitoral já de cara, porém, legislação eleitoral fica para depois. Tá? Então, ó, primeira coisa que você faz, que tal começar do começo? Né? Vamos iniciar do início, vamos começar do começo. Porra, vamos do zero, parceiro. Para que atropelar as coisas? Se você sabe que se você for estudar uma lei de partidos políticos, você vai acabar tendo que voltar na Constituição Federal. É burrice. A gente ficar fazendo caminho de ida e volta, trabalho de serrote, ficar indo e voltando. Não, pô. Vamos fazer uma evolução lógica. Então, por que não começar do começo? A primeira coisa que você tem que fazer é dar um like igual o Carlos Henrique deu, inclusive. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto, né? Então, a primeira coisa que você fazer é dar o like, depois você assiste o resto, tá? Mas, primeira coisa que você tem que fazer no direito eleitoral, isso aqui não é um planejamento de estudo geral, é para direito eleitoral, só para lembrar. É estudar conceito, objeto e fontes do direito eleitoral. Por que isso aqui é importante, Dalmo? Você pode achar idiota, mas se você não entende o que você está estudando, você não está estudando, você está tentando memorizar. Tem muita gente que, eu vou estudar, sei lá, direito previdenciário. E não tem noção do que significa estudar direito previdenciário. Qual é o conceito por trás disso? Pode parecer idiota. Você fala, mas dá óbvio, direito eleitoral você estuda eleição. Não, não é só eleição. Porque a eleição ela é composta por outras coisas que não só... Tanto que a gente tem uma lei de eleições, mas existe lei de partido, lei de inelegibilidade, tem uma porrada de coisa ali dentro. Então, a primeira coisa para você entender é aonde que o direito eleitoral entra no universo do direito. Aonde que ele aparece para poder... Pô, vamos começar a trabalhar. Então você tem que saber o conceito. Mas, Dalmo, não vai cair na prova. Foda-se. Desculpa a palavra, mas é verdade. Tem coisa... Você tem que botar isso na cabeça. Tem coisa que você estuda que não vai cair, mas que se você não sabe, não facilita a sua interpretação para frente.
Tem muita gente que acha perda de tempo. Ah, isso aqui não vai cair na minha prova. Tá, beleza, mas ele é a fundamentação para outras coisas. E eu tô falando, isso pode cair, tá? Ainda mais se for uma Sebrasp, se for uma FGV, nossa banca, elas adoram cobrar conceito, fonte e objeto. Então, o conceito, basicamente, é você estudar o que o direito eleitoral, para que ele foi criado, qual é a localização dele, qual o ramo do direito ele atua, qual o objeto de atuação, então quais são as intenções por trás das leis eleitorais, o que ele está ali trabalhando e, principalmente, as fontes. Quando você estuda fonte, é você saber de onde você extrai as regras do direito eleitoral. E fonte do direito eleitoral, assim como todas as fontes do direito, elas são quase sempre as mesmas. Leis, né, resoluções, decretos, jurisprudência, analogia, costume, uso. Porém, você tem que ter cuidado que existe uma hierarquia entre fontes. Existem as fontes primárias e secundárias. Eu não vou te dar o jogo todo agora também, não. Vai estudar, cacete. Mas você precisa saber. Eu vou te dar um exemplo bobinho. Bobinho, tá? Quando você está estudando o direito administrativo, você aprende que a fonte primária do direito administrativo é a lei. O resto é secundário. Vai para o constitucional e pensa que o constitucional é só a lei, o resto é secundário. Não é. Tem uma diferença. Então, para cada direito, existe uma hierarquia diferenciada de fontes. E você precisa saber isso. Por quê? Quando você entende a fonte primária, você sabe qual é o primeiro lugar que você procura a informação sobre aquele assunto. Se a fonte primária não te responde, você busca a secundária. Então, vou dar um exemplo bobo. Fonte primária lei, fonte secundária jurisprudência. Tem muita gente que acha que estudar jurisprudência é estudar a matéria. Não é. Estudar jurisprudência é estudar a resolução de um eventual conflito que aconteceu e que eu preciso, eventualmente, entender como que vai se resolver aquilo. Agora, se a própria lei já resolve, deixa eu fechar um troço que abriu no minha tela, não sei pra quê. Se a própria lei já resolve, eu não tenho necessidade nenhuma de olhar a jurisprudência, caceta. Então, você saber fontes é você também saber onde buscar aquela informação. Isso cai em prova? Claro que cai. E aí você tira os princípios que vão reger o processo eleitoral, que não tem a ver com o princípio eleitoral ainda, tá? Outra coisa que você precisa estudar de cara, galera, pelo amor de Deus. Não adianta muita coisa você entender conceito, objeto, fonte e você não entender a chamada antinomia jurídica. E eu sei que esse termo é escroto, e eu também concordo, que eu não gosto dessas terminologias muito blá blá blá, mas a antinomia jurídica é um sistema que existe em todos os direitos, mas eu não sei por que diabos o direito eleitoral é um dos que mais cobra isso. Tá? Eu não sei se foi porque no passado quem pegava muita prova era a Sebrasp e a FCC. Principalmente a FCC, que adora essa porra de conceito, de parte doutrinária, né? Então, isso se tornou um assunto meio recorrente nas provas de TREs pelo Brasil. O que é antinomia jurídica? Resolução de conflito entre normas. Quando você encontra uma lei que trata de um assunto que existe um outro instrumento normativo que também trata do mesmo assunto, quem prevalece? Aí você responde, a lei, né? Não. Existe a questão do geral sobre o especial, ou o especial sobre o geral, ou o que vem antes e depois. Então, assim, quando você estuda antinomia jurídica, o que você está estudando são os critérios que você pode adotar para solucionar esses problemas. Meus primeiros 30 minutos de áudio eleitoral sempre são sobre conceito, objeto, fonte e antinomia. Depois que eu explico isso tudo, e você agora está dentro, inserido na realidade do direito eleitoral, você não pode fugir da Constituição Federal antes de tudo. Cara, pelo amor de Deus. Se você não estudou a porra da Constituição Federal em relação ao eleitoral, já tá fazendo o quê lendo Código Eleitoral, cacete? Que loucura. Não existe lógica nisso. Ah, não, eu tô assistindo já a aula de eleitoral. Porra, legal. E constitucional, você já matou? Não. Sabe por quê? E olha como é que eu sou bonzinho, cara. Isso tudo que eu tô destacando aqui é base para você estudar eleitoral e tá na Constituição. Características do Estado. O que é isso? Artigo 1º, cara. Se você não sabe, desculpa. Artigo 1º da Constituição. Fundamentos da República, sistema, forma de governo, tudo isso. Nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Isso aqui tudo lá é do artigo 12 para frente até o 17. Poder legislativo não é tudo, tá? É sim apenas o regramento. Sistema de votação tá ali. Mandato tá ali. Aí entra aquela história. Você sabe a diferença entre uma legislatura e que é uma coisa normal, e um mandato efetivo? Você sabe a diferença entre a atuação legislativa e a legislatura especificamente? Então, assim, isso é uma coisa que você retira da Constituição Federal. Poder judiciário, sim.
Você não precisa estudar o judiciário todo, pelo amor de Deus, pelo menos não para eleitoral. Mas você precisa estudar a estrutura que traz a composição mínima inicial, o funcionamento da justiça eleitoral. Eu costumo sempre brincar com isso. Você sabia que a justiça eleitoral, na verdade, ela não existe como carreira jurídica? Você não faz prova para ser juiz eleitoral nunca. Você não faz prova para se tornar desembargador eleitoral. Isso não existe. Na verdade, o que você faz é estudar para ser juiz e você é emprestado para atuar ali, né, na justiça eleitoral. A justiça eleitoral ela é composta por uma composição meio quebra-cabeça. Ele vai catando gente de todas as justiças. Você sabia disso? Pois é, a Constituição Federal me ensina isso. Então, assim, cara, você tá notando como é que são coisas que são básicas. Não é que eu tô falando um negócio super avançado e difícil, não. É uma coisa básica, mas que você precisa para conseguir entender o eleitoral para frente. Então, cara, esse tipo de conhecimento que a gente costuma menosprezar pra cacete, ele facilita muito o direito eleitoral. Então, por favor, a primeira coisa que você tem que fazer é matar isso daqui.